Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de física, hoje sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é eletrodinâmica. Antes de começar a aula eu quero lembrar, nos vídeos anteriores eu já avisei, já coloquei notificações nos vídeos que a página do Facebook mudou. Agora a página do Facebook, antes era exatamente isso. Eu tive um problema a acessar aquela conta, então para não ter mais problema, que eu realmente não tenho mais como acessar ela, aos poucos as pessoas estão indo para a nova conta. www.facebook.com/exatamente-isso-oficial. Entra lá, se você está na antiga, sai da antiga e volta a ficar por dentro das novidades. Bom, um assunto que tem vários conceitos importantes de se saber, circuitos elétricos, ou até o básico de você calcular uma corrente, resistência ou uma tensão, que muita gente quando vê fica desesperado e acha que é uma matéria muito difícil e que por ter várias coisas que é um quebra-cabeça, como eu sempre falo, e às vezes se assusta, mas não é necessário, porque é uma matéria extremamente divertida se você parar para analisar. Eu pelo menos gosto muito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parte toda teórica primeiro, e no final eu vou fazer uma parte prática, bem simplesinho mesmo. Eu vou fazer um circuitinho pequenininho, com uma pilha, que vai ser o gerador do circuito. Vai ter um LED, ou mais de um LED, e no final vocês veem aí que eu não pensei que eu vou fazer exatamente ainda, mas vou fazer uma parte prática no final do vídeo, só para vocês verem como funciona, porque na prática é bem divertido de trabalhar. Às vezes na parte teórica é cheio de continha chata, mas tudo faz sentido. Então, bora lá ver um pouco sobre eletrodinâmica. O que você precisa saber sobre eletrodinâmica? Primeiramente, ela estuda os fenômenos relacionados às causas e aos efeitos do movimento das cargas no circuito elétrico. Ou seja, vamos supor que você tem um fio condutor. Vou primeiro começar com o básico. Vamos supor que isso aqui é um fio. Aí, um condutor metálico qualquer. Condutor metálico. Quando você... qualquer condutor metálico, ele possui elétrons livres. Que ficam aleatoriamente aqui. Ficam cargas negativas para lá, para cá, todos sem orientação nenhuma. O princípio de corrente elétrica, você aplica uma diferença de potencial, que é a DDP, entre uma ponta e a outra. Ou seja, o que isso significa, Lê? Basicamente, você faz com que quando os elétrons eles são orientados para a mesma direção, eles são organizados e orientados para a mesma direção, os elétrons eles fazem com que gere uma corrente elétrica no sentido contrário, sempre tem que lembrar. Corrente elétrica representada pelo I, ela vai no sentido contrário ao dos elétrons. Vamos supor, você tem aqui um fio e você coloca um gerador aqui. Eu vou desenhar uma pilha, não vou falar ainda sobre gerador, essas coisas. Uma pilha, ela, como você já deve ter visto, ela tem um lado positivo, um polo positivo e um negativo. O que acontece quando você coloca um fio ligado na ponta positivo e negativo? Você gera uma DDP. Eu não vou falar uma DDP qualquer. Não vou falar sobre voltagem exatamente agora.
Você orientando os elétrons, a partir do momento que você encosta um fio no polo positivo e negativo, os elétrons eles são negativos. Eles vão tender ao lado positivo da pilha e a corrente para o lado negativo. Lembrando que ela é contrária ao movimento dos elétrons. Então você tem que lembrar que é um movimento, eles se orientam de uma maneira ordenada. E isso gera corrente elétrica. Beleza, agora a gente já começou a ter uma noção como que funciona a corrente elétrica. O que eu preciso saber, o mais importante para começar? Primeiro, uma pilha, por exemplo. Vou desenhar uma pilha aqui. Finge que isso daqui é uma pilha. Polo positivo e negativo. O que é isso? Isso é como se é um gerador. É uma fonte de energia para o circuito. Uma fonte de energia. Um gerador, ele é representado da seguinte forma. Assim. Tá aqui o circuito. O fio, ele é representado só pela linha mesmo. E aqui é como se ele tivesse ligado. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Beleza. A gente já sabe como funciona o gerador. Agora, outra coisa que é importante você saber é a resistência. O que é uma resistência? A resistência, ela basicamente surge para, vamos supor, um circuito ele é representado assim. Aí você coloca a resistência R, e ela é representada, o valor dela é representado pelo grau de dificuldade oferecido à passagem da corrente elétrica. Ou seja, o quão difícil vai ser a corrente elétrica passar por aqui. Quanto maior a resistência, menor a corrente. E a corrente vai do positivo para o negativo, que a gente já tinha falado ali. Então, retomando, resistência e corrente elétrica. A resistência, ela tem como unidade de medida o ohm, que é representado por esse símbolo aqui, ó. Vou se acostumando, é o símbolo de resistência, viu? Ohm tem resistência no meio. Corrente elétrica é o ampere, que é representado pelo A, e o gerador em volts, que é o V. Beleza, é uma boa introdução para a parte de eletrodinâmica. Vocês já estão, só nesse tempo a gente já viu o que é um gerador, que é a fonte de energia. A resistência é o quão difícil é da corrente passar por ela para chegar até a outra ponta do gerador. Agora que a gente já viu o que é um gerador com a tensão, a corrente elétrica em ampere e um resistor em ohms, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente, eu já deixei esquematizado aqui. U é o que usamos no circuito elétrico, representação da voltagem, que no caso é o Joule
ou Joule, como você preferir pronunciar, por Coulomb. O que é isso? É a quantidade de energia por carga elétrica. Carga elétrica, por definição, é quanto de carga elétrica transportada em 1 segundo por 1 ampere. Isso já nos leva diretamente à corrente elétrica. Corrente elétrica é representada por o A, que é o ampere, e ele é Coulomb por segundo, ou seja, quantidade de carga transportada por 1 segundo, que aqui ele fala carga elétrica transportada em 1 segundo por 1 ampere. Se você passar aqui multiplicando, fica A vezes S. Então, ampere vezes segundo é igual a Coulomb. Então, a quantidade de carga transportada em 1 segundo por 1 ampere. Beleza, não vamos encanar muito com isso. Isso vocês podem ver em exercícios e tudo mais, mas vocês precisam principalmente entender que quando você monta um circuito, esse aqui é o gerador, essa é a corrente, e o terceiro deles é muito importante, que é o ohm. O resistor. Por que eu não deixei já desenhado o resistor? Porque o ohm ele tem duas leis. Tem a primeira lei de ohm e a segunda lei de ohm. Resistor, o ohm, ele tem primeira lei de ohm, ela diz o seguinte: a tensão está diretamente proporcional à corrente. Quanto mais energia você fornecer, maior vai ser sua corrente. Como que eu represento isso? Aí aqui aparece uma formulinha extremamente utilizada, que é U é igual a R vezes I, onde o voltagem, resistor ohm e corrente em ampere. É isso que você precisa saber. Quanto maior ou menor a voltagem, maior ou menor a corrente elétrica. Não tem nenhum segredo, a primeira lei de Ohm é basicamente isso, que eles são diretamente proporcionais. E a segunda lei de Ohm ele relaciona a resistência do condutor ao comprimento, área e tipo do material. Como assim? Imagina que você tem um fio. De novo. Está aqui o fio. Ele possui uma área, ele possui um comprimento, L, e ele possui um tipo de material. Então, para você relacionar a resistência, não basta você só saber o tipo do material, você tem que saber a área e o comprimento dele também. Então, ele montou uma fórmula para isso, que relaciona a resistência é igual ao tipo do material vezes o comprimento sobre a área. Comprimento em metro e área em metro quadrado. Resistência a gente sabe que é em ohm. Tipo do material a gente quer saber, vezes comprimento em metro, área em metro quadrado.
Bom, a gente já sabe que a gente pode cortar aqui o metro quadrado com um metro, certo? Se você não quiser fazer isso, que é primeiro passar multiplicando e depois passar dividindo, faça como preferir. Você vai chegar que o tipo do material, a resistência do material é 1 vezes metro. Essa é a unidade dele. De novo, é uma outra coisa que você vai acabar vendo, segunda lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Então, retomando rapidamente. Gerador, fonte de energia para o nosso circuito. Corrente é a corrente elétrica que vai gerar pela diferença de potencial que o gerador faz. E o resistor é o que vai impedir que a corrente passe. Então, é isso que a gente precisa saber. Agora, vou falar um pouco sobre os resistores. Pessoal, só para avisar, eu estou tentando explicar parte a parte, mas no final, quando eu terminar de explicar tudo, eu vou retomar rapidinho com vocês o principal que vocês precisam saber dessa aula. Tem muita coisa que eu falo que é importante saber para vocês entenderem, lembrar de criar um raciocínio, que eu sempre falo. Eu não falo à toa isso tudo. Tem coisa que você não precisa decorar. Tem coisa que eu só falo para vocês entenderem por que aquilo acontece. Eu às vezes me embolo um pouco na hora de explicar uma coisa ou outra, mas eu tento falar tudo que é necessário para vocês conseguirem cada um criar. Lógico que é uma coisa complicada, porque cada um desenvolve de uma maneira. Então, falando de formas diferentes aí, acho que ajuda cada um a criar seu próprio tipo de raciocínio. Então, no final do vídeo eu vou retomar tudo. Então não se desesperem se você falar, pô, é coisa pra caramba. Primeiro que vocês veem isso em várias aulas diferentes. Vocês veem várias... vocês vão ver uma separada só para gerador receptor, uma só separada para as leis de Ohm. Vocês vão ver separadas para o efeito de Joule. E assim vai. Bom, então eu vou continuar a aula aí. Então no final eu retomo tudo com vocês rapidinho e passo para a parte prática, que eu vou fazer um circuitinho bem simples aí. Bom, agora falando rapidinho como que é esquematizado um circuito elétrico. É basicamente isso. Você tem o gerador, a resistência e a corrente que passa no sentido do polo positivo para o negativo. Positivo para o negativo. Sempre que você pensar, pô, ele vai para o positivo para o negativo, ou negativo para o positivo, lembra do que eu expliquei da orientação dos elétrons. Os elétrons, eles vão ser atraídos pelo polo positivo, e a corrente é contrária à orientação dos elétrons. Bom, agora analisando separadamente os resistores. Um circuito ele não é só isso daqui é a forma simplificada dele. O que a gente precisa saber sobre os resistores? Existem duas formas de você associar os resistores. Então vamos lá. Associação de resistores. Quando você estiver num circuito, você vai ver que uma hora vai aparecer um resistor aqui. Eu vou botar aqui a linha do seu circuito. Vai ter um outro resistor aqui, outro aqui. Isso é o que chamamos de ligação em série. Série, você não tem o que complicar no seu exercício. Você vai ter um resistor 1, resistor 2, resistor 3. Independente do valor deles. Como que eu acho o resistor equivalente, que é o que representa ele sozinho, um valor único para os três? Isso daqui, ó,
resistor 1, 2, 3 em série, assim, em fila, representados, é a mesma coisa que um resistor equivalente. O resistor equivalente, para em série, é só você somar. Ó, resistor equivalente é o R1 mais R2 mais R3. Isso eu coloquei só com os 3 aqui, mas se fossem 5 resistores, seria R1 mais R2 mais R3, 4, 5. Então, se aqui fosse Rn, aqui seria mais Rn. Então, é só você somar os resistores que estão em série. Agora vem o em paralelo. É o segundo tipo de associação de resistores, um pouco mais complicado, mas que é também bastante interessante. Você às vezes vai ver no seu circuito alguma coisa do tipo assim. Um resistor aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza, o que eu faço agora? Você não pode simplesmente somar. Somar é só se eles estão em série. O que eu faço agora? Nesse caso, para você representar a resistência equivalente, você tem que fazer o seguinte, é um jeito mais estranho, que é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. De novo, se fosse qualquer número aqui de resistores, é a mesma coisa, você só vai ter que ir aumentando o número aqui de frações, né? Colocando como denominador o seu resistor. Um exemplo agora. Em série primeiro, você tem um resistor de 2 ohms, 1 ohm, 5 ohms. Não tem segredo nenhum. A forma simplificada disso é 2 mais 1 mais 5. 2 mais 1 mais 5. Que é 8 ohms. Beleza. Sem nenhuma complicação. Agora, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com resistores aqui em paralelo. Eu vou pensar em, deixa eu ver, um valor legal. 2, 4 e 8. Tentar facilitar um pouco nossas contas. Como que eu calculo a resistência equivalente disso daqui? Bom, a gente viu que é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, que é 2, mais 1 sobre R2, que é 4, então 1 sobre 4, mais 1 sobre R8, ou sobre R3, que é 8. Então, você tem que tirar o MMC, que é 8. Quantas vezes você multiplicou o 2 para chegar no 8? 4. Então, multiplica por 4 em cima. Quantas vezes você multiplicou o 4 para chegar no 8? 2. O outro 1. Então, isso aqui é 7 sobre 8. Lembrando, ó, você não pode deixar 7 sobre 8. 1 sobre resistência equivalente é igual a 7 sobre 8. Se você multiplicar aqui, fica 8 sobre 7 é igual a resistência equivalente. Eu tentei facilitar um pouco os números. A conta ficou fácil, mas não ficou um número bonito.
mas seria 8 sobre 7 ohms é a resistência equivalente desse resistor. Não tenta simplificar esse número, não tenta deixar em número quebrado, deixa em fração mesmo, que você vai ver que às vezes, na grande maioria das vezes, se ele tiver um número esquisito assim, no meio do exercício você vai fazer alguma conta que vai simplificar esse número, ou que vai cortar, por exemplo, esse 7 com outro 7, alguma coisa do tipo, que vai sair um número mais redondinho. Então não tenta simplificar. Isso eu acho que sempre. Em fração você faz com que fique um número mais correto. Agora, o que eu vou falar para vocês é sobre potência elétrica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre potência elétrica. O que eu preciso saber sobre potência elétrica? Potência elétrica é a quantidade de energia que é dissipada em intervalo de tempo. Então, ó, potência é energia elétrica dissipada em um intervalo de tempo. Então, joule ou joule por segundo. Fala joule por segundo. E esse joule por segundo também é representado por watts, que você já deve ter visto em algum lugar. Uma fonte de computador ou um secador de cabelo, qualquer coisa assim, tem uma lâmpada representada em watts, que é nada mais que potência. Bom, o que eu preciso saber sobre potência? A fórmula de potência é potência igual a I vezes U, que é o watt é igual a ampere vezes voltagem. Existem 3 fórmulas que a gente mais usa, mas eu só decoro uma delas. Por quê? Porque a gente também já sabe que U é igual a R vezes I, certo? A partir disso, a gente pode achar as outras equações. Ó, a outra. Você sabe que U é a mesma coisa que R vezes I. Então, substitui R vezes I no lugar do U aqui. Fica P é igual a I vezes R vezes I. Então, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Uma das equações a gente já achou. Agora a outra. Isolando o I, que você passa o R dividindo, fica I igual a U sobre R. Ó, tá lá. Potência. Agora eu substituo esse valor aqui. Fica U sobre R vezes U. Então, potência é igual a U quadrado sobre R. Menos um problema. Menos fórmulas para decorar, muito mais fácil deduzir a partir de uma só. Eu sempre decoro a do π mais uma coisa, tem que tomar cuidado. Porque se você só decorar que é π, você pode ficar em dúvida onde colocar o igual aqui. Pode ser P vezes I igual a U, qualquer coisa do tipo. Onde que eu uso isso? Por exemplo, vou fazer de outra cor aqui. Você já deve ter visto, ou se não viu, veja. Uma conta de luz, por exemplo. Ela é medida em kWh. E ela tem um valor em real. Que eu pesquisei e ele varia muito. Que ele variou entre mais ou menos 28 centavos a 57 centavos. Oh, caramba.
Bom, depois a gente pensa nisso. Eu vou usar acho que 30 centavos, alguma coisa assim, para facilitar nas contas. Não vou ficar usando números quebrados assim. Mas o que a gente precisa saber? Por exemplo, uma lâmpada. Ela possui potência de 60 watts. Ou ela dissipa 60 watts ou 60 joules por segundo. Em uma hora, se você jogasse nessa fórmula aqui, ó, lembrando, tá em kilowatts. Então, para cada 1000 watts consumidos em uma hora, é os 30 centavos que a gente vai usar. Mas vamos ver outras coisas, outros aparelhos que a gente, se não tem em casa, a gente vê nos lugares que a gente vai. Tem alguns que gastam muita energia mesmo. Por exemplo, ferro de passar roupa. 1000 watts. Geladeira. A geladeira, ela variou bastante. Eu pesquisei mais de um lugar, né? E geladeira eu achei desde 200 até 600 watts. Então, depende muito do modelo da geladeira, se ela tem o freezer ou não. Enfim, para usar nas contas eu vou usar, sei lá, 300 watts. Ventilador. $100. Ar-condicionado. 4.000 watts. É bizarro. Da lista que eu tinha visto, os que mais consumiu, tinha o aquecedor também, usa muita energia. Não lembro exatamente quanto, então não vou chutar aqui, mas é um valor bem absurdo também. Maior que o ar-condicionado. E tem o chuveiro elétrico também, que eu anotei que varia muito também de onde eu achei. Varia de 3.500 a 5.500 watts. Eu vi em dois lugares 5.500 e em um lugar 3.500. Então eu vou fazer uma média, mais ou menos uma média aí, e vou usar a média seria os 4.500. Eu vou usar 5.000, beleza? Que é um número elevado e que eu sei que o chuveiro elétrico consome muita energia e que vocês vão ver nas aulas de elétrica. Provavelmente o professor de vocês vai comentar sobre isso. Bom, o que eu faço agora? Primeiro, você sabe que 1000 watts, eu vou fazer passo a passo para quem não pegar, para todo mundo entender. 1000 watts é 1 kW. Se você tem uma lâmpada, por exemplo, ela é 60 watts. Quanto que ela representa em kilowatts? É só você dividir 60 por 1000. Certo? Ó, você inverteu aqui, passa o x para lá, 1000 para cá e o 60. O 1000 fica como denominador e o 60 fica sendo o número que está sendo dividido. Então você já corta um zero aqui, fica 0,06 kW. Pô, Lê, então uma lâmpada ela consome muito pouco em uma hora? Muito pouco em uma hora, sim. Um valor muito pequeno em centavos. Mas a gente tem que considerar que a gente não usa só uma luz, a gente não deixa só uma luz ligada em casa, não é só por uma hora. Pensa que no mês a gente tem em média 30 dias. Em 30 dias, cada dia tem 24 horas. Imagina se você deixasse sua luz acesa 24 horas pelos 30 dias. Uma luz. Isso em uma lâmpada. Às vezes no seu abajur você tem uma lâmpada, mas aí
você tem no lustre lá, você tem 2 lâmpadas, ou você tem uma lâmpada de 100 watts ao invés de 60, que é mais forte, tem uma intensidade maior. Isso que eu vou trabalhar com vocês aqui agora. Vamos supor, eu sou o João, sei lá, João. Na casa dele, vocês vão provavelmente ver um exercício desse tipo. Vamos ver o quanto que o João gasta na casa dele. Na cidade do João, quilowatt-hora custa 30 centavos. João, ele gasta por dia, ele usa o fel de passar roupa pelo menos uma vez por dia. Que tem 1000 watts. Só que não importa, você não pode só pensar que ele usa uma vez, você tem que saber por quanto tempo. Então, ele usa como ele passa todo dia, a roupa dele que ele vai trabalhar, sei lá, alguma coisa, um exemplo do tipo, ele usa por, sei lá, 10 minutos. Ele também usa a geladeira dele, fica lá ligada. Eu vou colocar ela como 300 watts. Eu acho que não é o ideal você colocar que a geladeira fica ligada 24 horas, porque isso não é verdade. Ela diminui a potência dela quando ela já está na temperatura, enfim. Mas eu vou considerar que ela fica 24 horas aqui. Beleza. Geladeira. Por isso que a geladeira é uma das que mais consome, porque ela fica muitas horas por dia e faz com que seja uma das coisas mais caras na conta de luz. O que mais que ele usa? Ele usa o ventilador. Que consome 100 watts. E ele usa na casa dele para dormir, então, só para dormir, 8 horas por dia. E o que mais que ele pode usar? Ele toma banho em chuveiro elétrico. Eu vou só simplificar, chuveiro elétrico. $5.000 watts. E ele toma um banho de manhã quando ele acorda e um banho quando ele chega do trabalho. Cada banho ele leva 15 minutos, 10 minutos, vai. Então, faltando água aí. 10 minutos, então 20 minutos. Beleza. O que o exercício pergunta pra gente? Vou fazer aqui de verde. Quanto que ele gasta em 30 dias? Primeira coisa, quanto que ele gasta em 30 dias em reais? E quanto que aumentaria, a segunda questão, quanto aumentaria a conta de luz dele se ele substituísse pelo ar-condicionado para dormir? Ele vai substituir o ventilador pelo ar-condicionado. Bom, vamos lá. Primeiramente, você sabe que ele usa 10 minutos no ferro por dia, são 30 dias. Então, 10 minutos tem que estar em horas, então é 1/6 de hora. Chuveiro elétrico, mesma coisa, 2/6 de hora, que é igual a 1/3 de hora. Bom, analisando cada um, é só fazer o seguinte. Primeiro, a gente sabe que está aqui em cima, para calcular o valor que a gente gasta em reais, está em quilowatt-hora. Então, vamos supor, no caso aqui, 1000 watts, ele já está em 1000 watts, facilita a nossa conta. Isso é 1 kW. Então, 1 kW vezes
os 10 minutos é 1/6 de hora. 1/6 de hora. Só que são 30 dias. Então você tem que multiplicar por 30 além disso. Então a gente sabe que só o ferro ele gasta, ó, corta aqui, fica 5 kWh. Isso é o valor do ferro no final do mês. Geladeira, mesma coisa, 300 watts é 0,3 kW. 0,3 vezes 24 horas vezes 30 dias, você já vê que é um número bem maior. 216 kWh. Agora, o ventilador. O ventilador ele tem 0,1 kW, 100 watts, 0,1 kW, vezes ele só gasta por 8 horas pelos 30 dias. E isso dá 24 kWh. Chuveiro elétrico. Geralmente o chuveiro elétrico numa família gasta muito mais do que uma geladeira. Ou pelo menos gasta mais que uma geladeira, ou o equivalente. Mas no caso aqui eu estou considerando que o João mora sozinho. Mas vamos lá. Chuveiro elétrico. 5.000 watts. Isso que significa 5 kW. Vezes os 20 minutos. E também tem casos de gente que toma banho mais de 2 banhos, ou toma um banho mais demorado. Enfim. 20 minutos por dia, 1/3 de hora, vezes 30 dias. Isso é 50, corta aqui, fica 10, 50 kWh. Bom, se a gente somar isso daqui, a gente vai achar um total de 295 kWh. Beleza, vamos deixar esse número aí. Ele pergunta se a gente usasse o ar-condicionado. Eu não coloquei aqui, mas eu falei na última folha que ele é 4.000 watts. Então, vamos fazer uma conta. Ele ia substituir o ventilador. Então, o ar-condicionado ele seria 4.000 watts, 4 kW, vezes as 8 horas, vezes os 30 dias. Isso equivale a 106 kWh. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar esse valor lá, também para considerar o ar-condicionado. São duas questões diferentes no exercício. E a gente vai ter que subtrair o ventilador. Primeira parte. Nos 30 dias, quanto que ele gasta? Que seria só com o ventilador mesmo. Respondendo a primeira, você teria que fazer todos esses cálculos, mostrar os cálculos para o professor. E além disso, no final você chegou a 295 kWh. Você multiplica isso por 0,3. Que você sabe que 1 kWh é 0,3. 295 kWh equivale a isso aqui. Essa conta é igual a R$ 88,50. Lembrando, eu aqui estou desconsiderando muitas outras coisas que a gente usa toda hora em casa. Televisão, a luz que conta um pouquinho, e às vezes muito, dependendo de se você é uma pessoa que vai largando todas as luzes acesas, isso considera bastante na conta de luz. Aparelhos que ficam em stand-by, que eles gastam energia também, pouco, mas gastam. Enfim, tudo que a gente usa relacionado a nossa energia aumenta na conta de luz. E agora vamos considerar que ele usou o ar-condicionado. Na segunda parte do exercício, você sabe que com o ventilador é 295.
ele não vai mais usar o ventilador, certo? Então você tira a parte do ventilador, que é os 24, e soma o ar-condicionado. Isso equivale a 377 kWh. Quanto que ia mudar na conta de luz do João? Vamos lá. 377 vezes o 0,3. E outra, tem várias cidades por aí que a conta de luz aumentou muito agora. Tá em 50 centavos, 50 e tantos centavos. A maioria era por volta desse mais ou menos esse valor. Bom, 377 vezes 0,3 é 113,1. Então, quanto que aumentaria a conta de João? Seria 113,1 menos 88,5, porque você está fazendo uma comparação do novo valor com o antigo, você faz a diferença entre eles, e isso dá uma diferença de R$ 24,60. Pra vocês verem como só de mudar do ventilador para o ar-condicionado faz uma boa diferença na conta de luz. Lembrando, estou considerando 30 centavos. Se fosse 50 centavos, ia aumentar mais ainda. Ia ser um valor considerável, uma porcentagem considerável. Bom, o que eu ia falar sobre o quilowatt-hora eu acho que já deu para entender. Bom, agora vamos analisar separadamente o gerador e também vamos falar um pouco sobre os receptores. Vamos lá, gerador. Você sabe que o gerador é o que vai fornecer energia para o seu circuito. Ele que vai ser a sua fonte. Então vamos lá, uma pilha. No caso que é a pilha, ela possui uma corrente contínua. A energia elétrica, a rede elétrica que conhecemos, ela possui uma corrente alternada, que é um outro tipo de corrente. Então a gente trabalha aqui nos casos só de corrente contínua. A gente tem aqui nossa pilha com U, um resistor qualquer. O U é o nosso gerador. Tem aqui uma corrente elétrica e beleza, até aí a gente já viu. Mas se a gente parar para analisar separadamente só o gerador, a nossa pilha aqui no caso, a gente tem que pensar que a própria pilha ela possui uma resistência interna, que ele já perde um pouco de energia. Então como que a gente representa isso? Analisando a pilha separadamente. Finge que isso aqui é uma pilha. Dentro dela, ela está aqui no nosso circuito, e dentro dela ela possui o gerador e uma resistência interna, com um errinho. Vou representar com um errinho. E esse gerador interno é chamado de força eletromotriz, representado por esse E. A força eletromotriz é a tensão máxima que a pilha consegue atingir. Então, força eletromotriz é o U máximo. A resistência interna é o quanto vai dissipar. Então, aqui nós vamos ter que considerar, já que passa uma corrente aqui, uma corrente I, uma tensão dissipada é o R'inho vezes o I. Beleza. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Você sabe que o E é o total que a gente tem, o máximo que a gente produz de energia. Você tem que tirar quanto que é dissipado. Isso é o nosso U. O U
nada mais é do que a nossa tensão útil. Ó, vou escrever aqui do lado. Isso é a tensão útil, porque a gente está pegando o total, menos usado pelo próprio gerador, então total menos a usada, é a útil. É um jeito bem mais fácil de você entender como que funciona o gerador e a força eletromotriz. E a partir disso a gente pode ver os receptores também. Pô, o que são os receptores? Receptores são... pode ser qualquer equipamento que você ligue no seu circuito, qualquer coisa que converta parte da energia liberada pelo gerador para ser convertida para outro tipo de energia. Por exemplo, um ventilador que você ligue num gerador e ele vai converter para energia mecânica. Qualquer coisa que converta de um tipo de energia para outra, ela é um receptor. E ela vai ser apresentada da seguinte forma. Está aqui o nosso circuito. Aqui é o nosso gerador. Resistência e corrente. Como que eu vou representar o receptor? O receptor ele vai aparecer como se fosse um gerador, só que no sentido contrário. Eu vou representar ele como U'. O que eu preciso saber sobre o receptor? Mais pra frente, eu vou fazer um exemplo usando LEDs. LEDs são diodos. E os LEDs, eles convertem energia elétrica em luz. Então, dá para você considerar ele como um receptor. E você vai ver na prática como ele funciona. Eu vou ligar diretamente no gerador meu, que vai ser uma pilha, e ele vai usar parte daquela energia para acender o LED. Mas enfim. Agora vamos pensar separadamente aqui só o U' que a gente quer analisar. O U', você concorda comigo que dentro do U', ele tem também uma força eletromotriz, que é o total, o máximo, e ele também tem uma resistência interna que passa uma corrente. Porém, aqui a gente está desconsiderando, no gerador a gente desconsidera o RI, porque ele está sendo usado. No caso, o U', ele está já no sentido contrário. Então, a gente não vai precisar colocar menos aqui. A gente vai colocar mais. E eu vou colocar um força eletromotriz linha, que na verdade é força contra-eletromotriz. Isso é... aqui era força eletromotriz. E aqui é força contra-eletromotriz. Por que antes eu usei o sinal de menos e aqui eu vou usar o sinal de mais? Considerando que aqui também que é um R'. Porque é uma resistência diferente. Vamos supor que sejam todos diferentes. Coloquei esse linha aqui só para diferenciar do de cima. Você concorda comigo que tudo isso daqui, tanto a força contra-eletromotriz e também a resistência interna dele, que nada mais é do que a tensão do receptor, vai ser desconsiderada do gerador? O gerador vai liberar, sei lá, 100 volts. Só que a gente sabe que esse aqui é o U do gerador, por exemplo. Vamos supor que ele tinha força eletromotriz de 5 volts. Ele perdeu parte na resistência interna com a corrente dele de 5 volts. Você concorda comigo, né? Ele tem o total, o máximo de 105, ele desconsiderou 5, que é da resistência interna, e a útil é essa daqui. Útil.
Agora, vamos supor que ele, analisando o receptor. O receptor, vamos supor que ele tinha o útil dele, sei lá, 30 volts. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Só que o útil dele, na verdade, vai ser a soma da força contra a eletromotriz com a resistência interna dele. Porque a resistência interna dele não vai atrapalhar ele. Vai fazer com que ele fique ainda mais... consuma mais energia do gerador. Então, a útil dele vai ser força contra a eletromotriz, sei lá, 25 volts. E vamos supor que ele tem a mesma resistência interna. Rzinho. Linha vezes I tenha 5 volts também. Como aqui ele está trabalhando contra o gerador, isso aqui está trabalhando contra o gerador, esses 5 volts você vai trabalhar contra o gerador. Então, no total que você tinha 100 volts, você vai desconsiderar a força eletromotriz dele, do receptor, e também a resistência interna do receptor, que também já vai fazer você perder mais energia ainda. Então, no total aí você vai ter 30 volts a menos, vai ser 70 volts. É mais ou menos isso que você precisa lembrar de gerador-receptor. Tem a questão também agora de você analisar como que eu vou diferenciar gerador-receptor. Se você tiver um circuito aqui, ele te der vários representados com sentidos diferentes, sei lá, assim e agora assim. Isso aqui parece uma loucura para quem está vendo agora a primeira vez. Mas como que eu vou saber qual que é gerador e qual é receptor? Vamos supor que aqui tem 5 volts, 2 volts, 3 volts, 5 volts, 3 volts, 3 volts de novo. Primeiro, analisa quais estão no sentido horário e quais estão no sentido anti-horário, do polo positivo e negativo. Vamos analisar no sentido horário. A gente tem os 5 volts, 2 volts e 3 volts. Vocês concordam comigo? No total a gente tem 10 volts. No sentido horário, 10 volts. No sentido anti-horário, a gente tem 3 volts, 5 volts e 3 volts de novo. Então, no total, a gente tem 11 volts. Olha, eu vou parar para analisar aqui separadamente. Vamos supor que a gente tenha pego os 10 volts, que era menor do que o 11, como o nosso gerador. O que a gente faz no caso? Existe uma formulinha que é a corrente é igual à somatória dos geradores menos a somatória dos receptores dividido pela resistência equivalente. O que é isso? Você concorda comigo que esse valor aqui de cima é a mesma coisa que o nosso U? É o total do U, né? O U menos o linha. E se você passar a resistência multiplicando, é igual a resistência equivalente vezes I. Isso não te lembra alguma coisa? U é igual a R vezes I. Então, não tente complicar o seu exercício. Ele é mais simples do que parece. Aqui no caso, a gente... eu coloquei o exemplo que um era 10 volts e o outro era 11 volts. Vamos supor que a gente não sabe qual que é o gerador e qual que é o receptor. Se a gente trabalhar com 10 volts, que é menor, como gerador, o máximo que vai acontecer é o seguinte. A gente vai substituir, vai ficar 10 menos 11 sobre a resistência equivalente. No total, vai dar menos 1. Né? Menos 1 é igual a I vezes R. Só que esse menos 1 nada mais é do que... Ele quer dizer, você está no sentido contrário. Esse sinal de menos aqui quer dizer que ele está indo para o outro sentido. Se você fizesse com 11 menos 1, quer dizer, 11 menos 10,
seria 1, que é o sentido certo da corrente. Então, isso aqui ele está tentando te alertar. Você está trabalhando com a corrente no sentido contrário. Então é basicamente isso que você precisa saber. Você tem que pegar, soma quem está no sentido horário, soma quem está no sentido anti-horário, vê qual é maior. O que for maior vai trabalhar como gerador nesse caso. Vocês precisam saber sobre gerador e receptor, é isso. Espero que tenham entendido, porque tem muita gente que gosta de complicar esse tipo de coisa, mas não tem segredo. Você tem que lembrar que quando ele trabalha como força contra a eletromotriz, você não desconsidera a resistência. A resistência ela já trabalha contra o gerador sozinha. Então por isso que é um sinal de mais. O que a gente precisa saber de um circuito? Vou fazer até de azul aqui. Primeira fórmula que a gente precisa decorar: U igual a R vezes I. Aqui. Voltagem, resistência em ohms e corrente em ampere. Beleza. O que mais que a gente precisa saber? Representação do circuito. Para que lado fica a corrente elétrica? Lembra, o maior é o maior, menor é menor. Pensa sempre nisso. O maior é o positivo, o menor é o negativo. Você sabe que a corrente elétrica ela é gerada pelo fluxo de elétrons. Então, que o elétron tende a se juntar com a carga positiva. Então, a corrente elétrica vai no sentido oposto. Então, vai do maior para o menor. O que mais que a gente precisa saber? Potência. Potência a gente sabe que é I vezes U. A partir disso, a gente pode derivar, achar os outros valores da potência. Substituindo o U, fica I vezes U, fica I vezes R vezes I. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. E a outra, que é substituindo como o I, fica P é igual a U sobre R vezes U. Potência é igual a U quadrado sobre R. O que mais? O gerador. Um gerador, ele tem uma resistência interna, um R', e tem a sua força eletromotriz. Como que você quer achar o U, que é a voltagem útil do seu gerador? U é igual a força eletromotriz, que é a voltagem máxima, menos a voltagem dissipada do seu gerador. Receptor. É só você lembrar que é o contrário. U é igual a E mais R vezes I. Vou colocar um E', R' para saber que são diferentes. Esse daqui é a força eletromotriz do receptor e esse aqui é o resistor do receptor. O que mais que a gente viu na aula? Você sabe que potência pode ser representado por joules por segundo ou watt. Onde que a gente vai usar watt? Watt é uma quantidade de energia dissipada ou utilizada em um intervalo de tempo. A gente vai usar em contas de luz, por exemplo, que a gente vai em exercícios de conta de luz, a gente vai utilizar. E retomando aqui a folha que a gente fez.
Bom, o que mais que a gente precisa saber? A gente sabe que existem duas leis de Ohm. Leis de Ohm. Primeira, U igual a R vezes I. A voltagem é diretamente proporcional à corrente. Vamos supor que não varie a resistência. Então, a voltagem é diretamente proporcional à corrente. Se ela diminuir, a corrente diminui. Se aumentar, a corrente aumenta. Segunda lei. Para você calcular a resistência de um material, você tem que levar em conta o comprimento. Lembra do desenho. A área, comprimento e o tipo do material. Então, a fórmula é: resistência é igual ao tipo do material, a resistência, o tipo do material vezes a largura dividido pela área. Largura e área em metros e metros quadrados, respectivamente. O que mais? A gente viu associações de resistores em série. R1 mais R2 mais R3 é igual a resistência equivalente. Paralelo. sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Bom, é isso que a gente precisa saber, basicamente. Espero que tenham gostado da aula. Eu tentei ser breve, ao mesmo tempo claro. Às vezes eu me embolei um pouco na hora de explicar, porque eu tenho que pensar um jeito que tente ficar claro, porque na minha cabeça é fácil de interpretar. O difícil é passar para vocês o que eu estou pensando. Bom, obrigado por me assistir. Agora eu vou mostrar a parte prática para vocês, com um circuitinho que eu tenho na protoboard. E vamos ver aí como que funciona um LED. Bom, vou mostrar rapidinho para vocês alguns componentes básicos aqui, e são os poucos que eu tenho. Essa daqui é a protoboard que a gente trabalha para colocar as cargas positivas e negativas no gerador. No caso, não tem um gerador que a gente usa no laboratório, que você regula a voltagem, a corrente. Então eu vou usar pilhas mesmo. Aqui, corrente contínua, tá tudo certo. Eu tenho aqui o LED verde, vermelho e azul. Cada um precisa de uma voltagem diferente. Um é 2,7, o outro é 1,7 e 2,8 o azul. Esse aqui é o fio que a gente usa. Eu peguei o branco, mas você pode identificar da cor que você preferir. Esse daqui é um resistor. Ele é representado por várias cores diferentes, e a combinação das cores que mostra quanto que ele tem de resistência. Esse aqui é um outro LED maior, que eu tenho vermelho. Ele precisa de um pouco mais de voltagem do que o vermelhinho, mas nada que duas pilhas não resolvam. Isso aqui, por exemplo, é um tipo de interruptor. A chave que a gente vê às vezes em exercícios. Se a chave está aberta ou fechada. É esse aqui. Ele tem um lado direito, no meio, e o esquerdo. Dá para fazer muitas coisas em elétrica. Eu tenho também um multímetro. Eu não comentei na aula com vocês, mas quando você quer medir a corrente, você usa um amperímetro. Que um amperímetro ideal, ele tem resistência zero, e você coloca ele em série com no circuito. Esse aqui é um multímetro, e tem um voltímetro também, esqueci de dizer também, que quando você quer medir a voltagem, você coloca ele em paralelo, e ele ideal tem resistência infinita. Lembrando, isso é tudo ideal. Nada tem resistência zero e nada tem resistência infinita. A ideia é que não passe resistência, não passe corrente por um e passe total corrente por outro. Para você medir você quer medir a corrente, outro você não quer medir a corrente.
Esse aqui é o multímetro. Ele tem as duas funções. Você pode medir aqui do lado a corrente, você pode medir a voltagem, e tem vários, por exemplo, se você quer uma coisa muito, você quer um valor muito pequeno, você vai diminuindo aqui. Você quer valor grande, você deixa no alto. Esse daqui no canto, você pode testar um LED, por exemplo. Ó, eu quero testar esse vermelhão aqui. Ó, tá vendo? Você coloca ele. Entre outras funções que ele tem. Vou ser breve porque eu não tenho muito tempo aqui com a bateria da câmera. Ó, esses daqui são os outros resistores que eu tenho. Mas vamos lá. Vou colocar... como eles precisam de 2,7, cada pilha tem 1,5 volt. Então, eu vou colocar duas em série. Vai ficar 3 volts. O que muda de uma grande para uma pequena? Só a quantidade de carga. As duas têm 1,5 volt. Aquela grandona também tem. Tem uma outra que tem 5, mas essas normais têm 1,5, todas. Então, a única coisa que muda é que uma dura mais do que a outra. Então eu fiz uma gambiarra aqui com fita crepe. Esse vai ser o nosso gerador de 3 volts, que é 1,5, 1,5. Eu vou ligar. Ó, o LED ele tem a parte da frente maior, que é onde recebe a corrente. Deixa eu ver aqui. Ele recebe a corrente, e o menor onde sai a corrente. Então vamos acender esse LED verde. O polo positivo da pilha com o polo negativo. Acendeu. Mesma coisa para o vermelho. E o azul também. Fica aí uma amostra rápida. Se vocês quiserem que eu faça alguma outra coisa com os LEDs, eu tenho poucos LEDs aqui, mas eu posso fazer alguma coisa que vocês queiram aí de brincadeira, só para mostrar mesmo como funciona, porque às vezes só fica vendo a teoria e você vê que parece chato, mas vai por mim. Quando você começa a mexer com a parte prática, é muito divertido mexer com elétrica. Você faz o que você quiser, você pode montar várias coisas. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu desejo ótimos estudos para todos. Curtam a página do Facebook, que é nova, que é www.facebook.com/exatamente isso oficial. Se inscrevam aí no canal do YouTube, dá um gostei se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e é isso aí. Valeu, até a próxima.